Eu quero que você fique bem atento a isso, a esses alvos de oração, porque não é uma coisa que só eu vou orar, não é uma coisa que é para mim só, mas é algo que é uma direção da igreja, é uma direção para você entender sobre ser participante da obra de Jesus. Olha, preste bem atenção. Vou dizer uma coisa bem clara. Quando você trabalha numa empresa e essa empresa tem a sua cultura organizacional muito bem definida, provavelmente, ou boa parte, ou pelo menos aqueles que estão em posição de liderança eu digo, a equipe, os diretores, tem o corpo diretivo da empresa, depois os diretores que tomam decisões, os gerentes, aí os encarregados, e esses, provavelmente todos esses, têm bem definido qual é a visão e a missão da empresa. E eu acredito, lamentavelmente, que boa parte da igreja não sabe a missão da igreja. Vamos pregar o evangelho. Pronto. Tá. É algo muito vago. Tem algo muito mais profundo e poderoso do que simplesmente dizer assim, pregar o evangelho. Porque a gente pensa assim, pregar o evangelho, mas a gente não consegue entender a profundidade do que é esse evangelho e o que ele causa na vida das pessoas, a mudança significativa que ela causa. Então, se você não entende essa mudança, como que você pode pregar algo que você não conhece? Como que eu posso pregar algo que eu não conheço? Cara, essa frase eu gosto muito dela e eu sempre a digo: você só pode dar aquilo que você tem. Você não dá aquilo que você não tem. Se alguém te pedir uma camiseta e você só tem a sua camiseta, você não tem outra para dar, então você não tem. Se alguém te pedir comida e você naquele momento não tem comida, nem dinheiro para comprar, você não tem, você não pode dar. Então, como nós vamos dar as boas novas às pessoas se nós não entendemos quais são essas boas novas? Como? A profundidade do evangelho está intimamente ligado ao quanto você caminha junto com o Espírito Santo. Preste bem atenção, o Espírito Santo, aliás, Jesus disse sobre o Espírito Santo aos discípulos, dizendo assim: esperem em Jerusalém, até que vocês recebam poder do alto. E Jesus disse que o Espírito Santo seria aqueles que faria lembrar todas as coisas que Jesus tinha ensinado. O Espírito Santo também seria, a partir de agora, aquele que o professor dos discípulos, e ele continuaria a ensiná-los. Porque quando nós lemos o início de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os discípulos, depois de 3 anos com Jesus, ainda assim eles têm dúvidas. Ainda assim. Se você ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que os discípulos têm dúvidas sobre quando que o reino iria se manifestar em Israel. Eles acreditavam ainda que o reino seria, naquele tempo, para o reino de Israel. Porque eles perguntam: Jesus, quando é que Deus vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam com a mentalidade terrena e não entendiam profundamente qual era a missão que eles tinham a partir daquele momento ainda. Eles tinham vivido 3 anos com Jesus, gente. Tinham aprendido inúmeras coisas, mas ainda não tinham a compreensão total do que eles deviam fazer. E uma das coisas que eu tenho tentado transmitir para nós, da Igreja da Cidade, é que nós devemos ter essa visão completa, ou pelo menos um bom caminho do entendimento do que é o reino de Deus. Para que a gente tenha essa missão da igreja
venha a ser entendida. Eu não estou falando da visão da igreja da cidade, que é para direcionar aquilo que nós estamos fazendo, ou a missão, mudar cidades, transformar nações, para que você entenda muito bem. Isso aqui é uma parte da visão total da igreja, do que Jesus quer, certo? Eu não estou falando disso, mas, cara, a igreja perdeu a sua, a influência que ela pode ter. Tem gente dormindo? Espero que não, hein? Se estiver dormindo, eu vou te acordar e falar seu nome. Tenha fome pela presença do Senhor. Amém, Jesus. Então, eu acredito que a igreja, não, de forma geral, o Espírito Santo está movimentando, está trazendo esse entendimento sobre a missão da igreja, sobre o propósito da igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no começo, no versículo 13, diz que nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Ou seja, perde o seu propósito. Se nós não entendermos que precisamos ser sal, ou seja, salgar aquilo que está totalmente sem graça, nós perdemos o nosso propósito. Nós devemos entender o propósito que a igreja foi chamada. A missão, de uma forma geral. Nós devemos entender que a nossa irrelevância faz com que a obra do Senhor não seja propagada. Não seja propagada. Vamos lá. Estamos falando do jejum aqui, né? Os alvos que nós temos é paixão por Jesus e sua obra, obediência ao Senhor. Depois de obediência ao Senhor, unidade da igreja, avivamento, colheita de almas, missionários para 7 áreas de influência e a restauração da cidade, do Brasil e das nações. Nós estamos nos posicionando para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e nós tenhamos a capacidade de fazer essas coisas, porque só o Espírito Santo pode gerar isso. Só o Espírito Santo pode gerar isso. Então nós precisamos caminhar com Ele para que a obra do Senhor seja feita, porque quando os discípulos não entenderam, o Espírito Santo veio depois e ensinou eles. Eles não entendiam que o reino não era só para Israel. O reino era para as nações, e todas as nações iriam caminhar na luz do esplendor do Salvador, que é Jesus. Não era só Israel. E eles não entenderam, perguntaram isso para Jesus, e Jesus disse assim: não vos compete saber os tempos que o Pai reservou para cada estação, para cada temporada, para cada época. Preste bem atenção. Nós, como igreja, precisamos saber o propósito que nós temos, a missão que nós temos de forma clara, e saber o que Deus reservou para a nossa época. Jesus disse que algo foi reservado para cada época, e o que foi para a nossa? Nós precisamos saber, conhecer, e isso nós só conheceremos se estivermos intimamente ligados ao Espírito Santo. Depois que os discípulos entenderam isso, depois que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, algo poderoso, eles começam a propagar o reino e a salvação de Jesus a todas as nações. E ainda assim, depois de receber o batismo, Pedro tem algumas dúvidas. Quando você vai ver no capítulo 7 ou 8 ali, Pedro, ele está numa casa de Simão, o curtidor, e aí naquele momento ele tem uma visão profunda. Em algumas Bíblias fala que ele entrou em êxtase. E aí ele tem uma visão dos céus descendo quadrúpedes, répteis, tudo isso. E alguém diz para ele, Jesus diz para ele provavelmente: mata e come. Pedro: não, eu não coloco nada impuro na minha boca. Mas aí Jesus diz: não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Depois disso, o que acontece? Centurião Cornélio chega os servos do centurião Cornélio até Pedro e chama ele para
estar na casa dele. Cornélio era um romano da guarda italiana e quando ele chega lá, Pedro diz assim: vocês sabem que judeus não podiam misturar com vocês, né? Mas o Senhor disse para eu vir, o Espírito Santo disse para eu vir, e eu vim. Olha para você ver, aquele que já tinha recebido o Espírito Santo, aquele que já tinha ouvido de Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ainda estava preso na sua religiosidade, não entendendo que a missão era para todas as nações, e o Espírito Santo precisou falar com ele novamente: Pedro, bora. Frequentemente, igreja, nós precisamos que o Espírito Santo traga de novo à nossa mente a nossa missão, que nós perdemos frequentemente. Se Pedro, batizado com o Espírito Santo, adorou com Jesus 3 anos, e em alguns momentos não estava totalmente conectado com Jesus, imagina eu e você, que ora 15 minutos por dia. 15 minutos é muito ainda, né? 10. Nós precisamos estar constantemente na presença de Jesus para estar conectado com o que Ele está fazendo agora, neste exato momento. A nossa caminhada, igreja, é uma caminhada exclusivamente com o Espírito Santo e não uma caminhada sozinha. Não existe vida com Jesus se caminhamos sozinhos. Não existe vida na igreja se eu caminho sozinho e não com o Espírito Santo. Depois que Pedro está falando com Cornélio, o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que estavam naquele momento. E aí Pedro diz: se o Espírito Santo é para todo mundo, o que impede que todos sejam batizados? Ainda assim, eles estavam entendendo qual que era o propósito, a missão que eles tinham de fazer depois que Jesus subiu aos céus. Nós como igreja temos que entender isso. Nós como igreja temos que entender que não podemos ser simplesmente pessoas que estão aqui, vemos para a igreja aos domingos e nada acontece durante a semana. Tem que ter fome e sede no seu coração e no meu coração de querer ver as coisas acontecerem. Fome e sede no meu e no seu coração de querer ver pessoas aqui neste exato momento sejam curadas das suas enfermidades. Nós temos que ter fome e sede de ver a restauração das pessoas, de corações, de casamentos, de pessoas com depressão, pessoas que foram destruídas durante a vida por causa de uma paternidade errada, por causa de uma maternidade errada, por causa de um relacionamento que teve com alguma pessoa e ela foi destruída emocionalmente. Chegou a hora de nós entendermos isso, que nós temos a resposta para todas as coisas se caminharmos com o Espírito Santo, se caminhamos com Ele, se caminhamos com o Senhor. Porque em Mateus capítulo 5, no versículo 28, e essa é uma parte muito importante para nós entendermos, para nós sairmos da nossa religiosidade, muitas das vezes que nós nos trancamos ali, né? Como Pedro diz, Pedro, os discípulos, a galera estava meio trancada ali, naquela religiosidade que eles tinham aprendido. Claro que não dá para julgar. Se você lê as profecias que os discípulos liam, dá a entender que Jesus vinha para matar mesmo, com a faca, com a espada, e eles acreditavam que Jesus viria dessa forma, como um guerreiro, que pegava uma espada e iria matar os romanos. Era esse o entendimento que eles tinham. Quantos assistiram The Chosen? Levanta a mão bem alto. Quantos lembram do Simão Zelote? Simão Zelote, levanta a mão. Tá ligado com o Simão Zelote? Você viu que ele literalmente é um guerreiro. Simão Zelote é um guerreiro. Por quê? Porque os zelotes acreditavam literalmente que Jesus serviria um guerreiro com uma espada e eles se juntariam ao exército. Jesus chegaria e eles falaram assim: vem comigo, agora nós vamos matar os romanos.
Os zelotes acreditavam nisso. O Messias era um guerreiro. Claro que é. Cantamos vitorioso és. Mas um guerreiro cuja sua principal arma é o amor. Cuja principal arma era se entregar por amor àqueles que ele trariam para o seu exército. E o exército que ele levantou foi um exército de homens e mulheres cheios do poder de Deus e com o coração queimando o tempo inteiro, que transformaria as nações. Muito mais do que um exército com espadas que matavam pessoas, vieram pessoas cujo coração amavam e transformaram as nações aonde eles passavam. As pessoas sabiam que o discípulo de Jesus estava, pois tanto quanto Paulo chegou em alguma cidade que eles disseram assim: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Aqueles que estão abalando o mundo chegaram até nós, porque através da palavra, cara, entenda isso, esse é o nosso propósito. A escandalosa graça é para que nós tenhamos esse impregnado em nós, a presença de Jesus, e nós venhamos trazer para essa geração, trazer para essa temporada aquilo que Deus preparou para este tempo. Cabe a mim e a você, não é só a mim, ser íntimo do Espírito Santo e conhecer a obra dele para este tempo. Porque a gente, às vezes você pensa, ou eu penso, Jesus está voltando, eu só vou para o céu. Aí você esquece disso aqui. E sendo que ele está fazendo algo, o Espírito Santo está na terra, igreja. Ele não foi tirado. O Espírito Santo é o que faz a obra nesses dias em nosso meio. Ele continua em nosso meio. Há um anseio do Espírito Santo em agir nesses dias. Há um anseio do coração do Espírito Santo em agir. Há um anseio dele em se tornar conhecido a você. Porque na igreja, poucas pessoas conhecem o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. É Ele que consola você quando você está triste. É Ele que te impulsiona quando você está desanimado. É Ele que te mostra o caminho. É Ele que te ajuda na tomada de decisão correta. É Ele. Então nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. E é isso que eu tenho desejado para essa igreja. Porque através dele nós entenderemos de forma completa ou de forma próxima aquilo que é a visão da igreja. E ela não perder o seu sabor, a sua missão. Muito falado, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha carregar isso. Vou falar uma coisa aqui bem ousada. Esses dias atrás, um jovem foi assassinado na frente de uma escola em Anápolis, por causa de briga. Eu digo a vocês que quem estiver na escola ou quem estiver na faculdade e começar a dizer assim: aqui eu é que vou determinar os rumos do que acontece, através do poder do Espírito Santo vai acontecer. Se você crer, se você pedir: Espírito Santo, eu quero determinar os rumos, eu não quero que aconteça mais assassinatos na porta de colégio, eu não quero que aconteça mais brigas, disputa de gangues na porta de colégio. Eu estou determinando que esse lugar aqui agora é do Senhor. Se você disser isso, eu garanto. Se você disser isso com a autoridade do Espírito Santo e com fé, eu garanto que isso vai acontecer. Porque é nossa responsabilidade. Não ache que as coisas acontecem assim de forma aleatória. Eu te garanto que se nós como igreja nos posicionarmos, entendendo a nossa missão, nós faremos com que esses lugares não sejam mais os mesmos. Sejam tocados e transformados. Aquela faculdade
que você estuda, você precisa entender. O trabalho, onde você trabalha, você precisa declarar: ah, Senhor, aqui eu estou dizendo que é do Senhor. O meu bairro é do Senhor. É isso. Qual que é o seu propósito para essa temporada no meu bairro? Qual é o seu propósito para essa temporada no meu trabalho? Qual é o seu propósito? Porque eu estou aqui, preste bem atenção. Você nasceu nesse período da história. Já teve mais de 2.000 anos, ainda mais uns 5.000, uns 7.000 anos para trás, e provavelmente vai ter mais um bocado para frente. Mas aqui é você. E qual que é o propósito do Espírito Santo nessa temporada dentro de você? Qual é? Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu gosto muito dessa parte. Exceder e muito. Sabe? Os fariseus, eles entendiam que era só para Israel. Como eu disse aqui, o Espírito Santo precisou quebrar isso na vida dos discípulos. Não é só sobre Israel, é sobre as nações. O que o Espírito Santo precisa quebrar no seu coração ou na sua mente para você entender que é muito maior, para você exceder em muito a justiça dos fariseus, exceder em muito a justiça da religiosidade? O que precisa ser feito? Nossa, quando nós vamos caminhando aqui, igreja, essa parte de Mateus aqui é o Sermão do Monte. É o Sermão do Monte. E ele vai ensinando isso aqui tudo para que as pessoas pudessem serem moldadas sobre as obras que eram para ser feitas em nome de Jesus. Deus fala sobre aqui, ó. Deus fala para a gente não matar. Inclusive, ele fala aqui, Jesus fala para não matar, e inclusive ele fala aqui, para a gente não irar contra o nosso irmão sem motivo. Você está entendendo? O nível de missão que ele está dando para a igreja. Não é uma missãozinha de simples, agora nós simplesmente, você se tornou crente e simplesmente é isso. Não. Você se tornou crente é só o começo. É só o começo de uma longa jornada poderosa e incrível de conhecimento sublime dos céus. Porque você já não anda mais na mentalidade da terra. Não é nessa mentalidade, eu me iro com meu irmão, fico grilado com ele, me iro com outras pessoas. Aqui fala pra gente amar os nossos inimigos. Cara, olha o nível de missão que o Senhor está dando para a igreja. Cara, vem comigo. Pense na pessoa que te machucou. Pense na pessoa que te maltratou. Pense talvez no inimigo que você tenha mesmo. Lembre-se, é para amar isso aí. Uau, que missão! Eu não digo que é fácil, mas eu digo que é valoroso. Aleluia. Para o homem, eu digo que é impossível, mas para Ele mostra para você
que isso é mais importante. O nível que Jesus nos ensina de missão da igreja é nesse nível, é nessa profundidade, é nesse nível de ser sal. Não mais uma igreja, não mais uma pessoa que está dentro da igreja, mas nós caminhamos segundo as verdades de Jesus que iluminam os nossos caminhos. É assim. Você está entendendo? O Espírito Santo provocou isso. O Espírito Santo provoca isso. É por isso que eu estou falando. Olha, para nós caminharmos nesse nível, nós precisamos do Espírito Santo. Preste bem atenção. Se você continuar lendo os Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no capítulo 6, você vai ver que Pedro e João foram açoitados por pregar o Evangelho. Açoitados. Eles poderiam sair dali, mas que povo sem vergonha. A gente vem pregar o amor e esses abençoados batem na gente ainda. Quantos sairiam desse jeito hoje? Assim, eu sairia. Eu sairia desse jeito hoje. Se alguém viesse me batesse, eu pregando o Evangelho, alguém me batesse, eu falei, que cara sem vergonha. Eu estou pregando o Evangelho, mostrando a salvação para ele, e o cara vem me bater ainda. Eu não tenho esse coração hoje. Mas Pedro e João apanharam, e ao invés de apontar o dedo para eles, eles saíram rindo. Sou digno de apanhar pelo meu Senhor. É esse nível de evangelho que o Senhor está dizendo sobre missão para a igreja. É esse nível. É profundo, não é? Talvez você pense assim, é impossível para mim. Não, fica tranquilo, é impossível para mim também. Mas para o Espírito Santo não. Caminhe com Ele lado a lado para que Ele produza isso em você. É um anseio do meu coração que a igreja caminhe ao lado do Espírito Santo para que produza isso profundamente nela. Bora! Vamos mudar a fama da igreja nesses dias? Vamos mudar a fama da igreja? Oh, aquele povo ali ama. Aquele povo ali caminha diferente. Na sua escola, as pessoas olharem para você e quererem dizer assim, poxa, aquela menina, aquele menino caminha diferente. O que ele tem? No seu trabalho. Uau. É só o Espírito Santo. Vamos caminhar com Ele nessa manhã. Vamos caminhar com Ele amanhã, depois na segunda-feira, na terça-feira. Vamos caminhar com Ele assim na quarta-feira. Vamos caminhar com Ele assim na quinta-feira também. E assim por diante. Aí você pensa assim, todos os dias, Cis? Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver uma parte que Jesus diz assim. Você vai ver uma parte que Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz assim: e todos os dias Jesus estava ensinando, concernente às coisas do reino. Todos os dias. Olha isso. São vários dias Jesus ensinando sobre as coisas do reino. E ainda assim não foi o suficiente para os discípulos aprenderem todas as coisas. Você acha que Jesus não tem coisas para te ensinar diariamente? O Espírito Santo não tem coisas para ensinar você diariamente, sendo que Ele próprio passou 40 dias ensinando aqui, provavelmente passando o dia inteiro com os discípulos e nem tudo foi ensinado. Se aprofunde, igreja. Essas 2 horas que nós passamos aqui aos domingos, 1h30 que passamos na quarta-feira, as 2 horas que passam aqui na escola de ministros, você não vai aprender quase nada do reino. Mas assentado no seu quarto,
lado a lado com o Espírito Santo, aí você vai aprender muita coisa. É isso. É isso. Me lembro de uma mulher, Catherine Kuhlman, né? Catherine Kuhlman disse, ela teve um problema na juventude dela, casou errado, e ela teve que terminar esse casamento, porque ela casou com um cara que largou a esposa para casar com ela, e ela foi e casou. Aí o Espírito Santo sempre falava, você casou errado, não era isso. Não era isso. Não era isso. Por 6 anos ou 5 anos mais ou menos, ela ficou com esse cara. Depois ela falou assim, eu não aguento mais, eu preciso acabar com isso aqui. Porque o Espírito Santo não falou para me casar com essa pessoa. Ela passou o resto da vida em intimidade com o Espírito Santo. E ela dizia assim, foi difícil? Foi. Mas ela não trocaria nada de tudo que ela viveu com o Espírito Santo. Esse é o propósito que o Senhor está chamando. Nada é maior. Eu não estou dizendo que não é para casar, nada disso. Eu estou dizendo que nada é maior do que o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Nada é maior. Nada é maior do que a missão pessoal que você tem. Você sabe qual é a missão pessoal que Deus já te deu? Você sabe? Se pergunte, qual é a missão pessoal que Deus me deu? Qual é a missão? Deus tem para você algo pessoal. A identidade que Deus tem para você é baseada no que Ele fala, não no que você acha a respeito de você mesmo ou no que os outros dizem. Porque para você cumprir essa missão, você vai precisar ter a sua identidade formada, alicerçada em Jesus. Aleluia. É isso que eu quero transmitir nessa manhã para vocês. Tinha pensado aqui, quando estava cantando a última música, né? Vitorioso és. Tem uma parte que diz assim, os reinos vêm e vão, seu nome acima está. Você consegue identificar o tanto de coisa que já aconteceu nessa terra? O tanto de reino que já veio e já foi? O reino dos persas, o império dos persas, a Babilônia, o romano. Os gregos também tiveram grande influência. Quantos reinos vieram e já se foram? Mas o nome dele e a palavra dele nunca se foi. Nunca. A gente está nesse período da história, mas para trás aconteceu muita coisa, para frente vai acontecer muita coisa. O nome dele vai continuar assim. Isso é incrível. Nós queremos para esse tipo de Deus o que o Senhor vai fazer.